Paginação dos blocos em planta. Para efetuar a paginação, podemos realizar de modo automático ou manual. Vamos iniciar através da opção automática, em inserir fiadas automático. Ao clicar em continuar, vamos informar o número da fiada, número 1, e vamos selecionar as paredes onde realizaremos o trabalho de paginação dos blocos. Teclando Enter, ele vai checar a arquitetura. Onde for necessário realizar divisões, ele já dividirá em duas. Clicando em OK, vamos selecionar os blocos para serem utilizados na paginação das fiadas. Já teremos várias famílias de blocos cadastradas. Selecionamos qual desejamos utilizar, o bloco padrão, a medida de junta, e ao clicar em inserir bloco, vamos também informar o comprimento do bloco de amarração, e ao clicar em OK, teremos então iniciada a paginação da parede. Temos então o primeiro trecho, onde podemos continuar, reinserir, inverter a disposição para iniciar a paginação a partir deste ponto ou deste ponto. Podemos deixar para inserir depois. Podemos alterar o padrão do bloco e selecionar qual será o novo. Podemos utilizar o Zoom Real Time para checar a posição da parede, né, em relação aí a todo o desenho. Teclando Enter, volta a ter as opções. Podemos otimizar e configurar como desejamos efetuar o lançamento dos blocos. Vamos também encontrar a opção para desfazer. Sempre continuar sem perguntar como serão as paginações dos próximos trechos, ou mudar o primeiro bloco. Então, nesse caso, eu vou continuar e passar aqui para um próximo trecho, onde nesse trecho desejo inverter a disposição, mudar o primeiro bloco. Por exemplo, esse primeiro bloco, quero que seja um bloco de 19, e vejo a disposição, inverter, então selecionado, clico em continuar, só para a gente poder aí visualizar a paginação. Eu vou aqui lançar os blocos, invertendo ou não a disposição. Alterando, né, o primeiro bloco.
Nesse trecho aqui, onde temos, ao invés da parede estrutural, a parede de vedação, podemos aí mudar o tipo, concreto vedação, 14, 19 e 39, alterar o padrão, nessa outra parede vamos ter aqui blocos de 9, aquela parede de 15, então alteramos o primeiro bloco e o bloco padrão. Ao término da paginação da primeira fiada, será solicitado o ponto para posicionar o desenho dos blocos em planta da nossa primeira fiada. Indicamos fora do nosso mapa de definição para poder visualizar então a paginação feita de modo automático. Podemos também efetuar a paginação de modo manual, então, por exemplo, dessa parede, podemos aí acionar o comando inserir blocos, onde teremos aí o bloco desejado. Clicar em inserir bloco, inserimos indicando a rotação. Utilizando os comandos MM, podemos aí posicionar o bloco sobre a fiada. E utilizando os comandos de inserção de blocos, podemos aí atribuir a junta de início, inserir entre dois pontos, onde aí nesse caso desejo efetuar o lançamento desse bloco até este ponto, por exemplo. Efetuado aqui a inserção entre blocos, entre pontos, podemos aí realizar a exclusão com o comando do próprio CAD, o delete, o erase. Podemos utilizar o comando CC de copiar um bloco já inserido e posicionar aí num outro local. Efetuar a inserção, né, de um único bloco ou entre dois pontos. Então, aqui de um único bloco com uma junta de início e ele já deu então o afastamento. Podemos também aí no comando utilitários, vamos encontrar a opção espelhar, digitando EE, acionamos também a função espelhar. Podemos aqui selecionar os blocos, indicar o ponto 1 e o ponto 2 para dar o eixo, né, de rebatimento, sem apagar as entidades de origem. E temos então, né, essa parede elaborada de modo manual, a paginação. Bom, posteriormente, utilizamos aí o comando MM para poder mover esses blocos à nossa planta de paginação. Bom, posicionados os blocos, devemos informar que estes blocos correspondem ou estão amarrados a essa parede de definição.
através do Select do próprio CAD, sem comando nenhum. Selecionamos os blocos e acessamos a propriedade ou clicamos duplo. Teremos então a opção para alterar os blocos. Ao alterar os blocos, vamos encontrar que a informação fiada se encontra em branco. E vamos então atribuir a estes blocos a sua respectiva parede, a qual eles pertencem, e a fiada. Atribuir parede fiada. Então, ao clicar em modificar, todos os blocos que foram selecionados, sim, vou selecionar a parede deste bloco. Aí, no caso, é esta parede. Vou informar o número da fiada do bloco, são fiadas em planta baixa. Ok. Vou informar um ponto de um dos blocos selecionados. Então, por exemplo, esse midpoint. E vou informar o seu ponto correspondente na parede. Então, está neste midpoint. E temos, então, aos blocos, clicando duplo, atribuída fiada e parede. Outra possibilidade, temos aqui os blocos inseridos, onde aí no caso, né, desejo realizar as alterações, apagando estes blocos, efetuando o lançamento da forma que eu desejo, selecionando aqui o concreto estrutural, o bloco de 39, quero inserir entre dois pontos, com a junta de início, não, somente junta no fim, e clicando em inserir entre dois pontos, capturo então esse ponto de referência até este ponto e temos lançado os blocos. Podemos checar aqui a medida, deu 38,9, bem pouquinho. Podemos aí efetuar as alterações. Inserindo um único bloco, uma junta de início. Um outro bloco, né, de 34. E efetuado o lançamento, podemos também, daqui a pouco a gente vê como complementar com o grout. Então, ao efetuar essa inserção manual, notem que a informação fiada não é apresentada. Porém, ao longo dessa parede, temos aí blocos que foram mantidos e que contêm a informação da fiada e parede a qual pertencem. Então, estes blocos que foram inseridos de modo manual, novamente no acesso à função de propriedades, alterar os blocos, e vamos encontrar a opção parede fiada igual a de outro bloco. Selecionado, clico em modificar, modificar todos os blocos selecionados anteriormente, sim, e vão adotar a característica deste bloco aqui que eu mantive. Podemos então, clicando duplo, notar a informação da fiada
atribuída. Na ferramenta Assistente de Projeto, vamos encontrar as opções para inserir blocos na forma de um arco. Para isso é necessário previamente desenhar o arco e, dada a forma do arco, acionando o assistente de projeto, inserir blocos em arco, ao clicar em continuar, selecionamos qual bloco será utilizado, selecionando o arco, onde aí no caso o arco é a face interna da parede, por exemplo. Clicando em OK, temos a inserção do bloco, né, formando então o arco. E vale lembrar também, aí no caso, né, foi desenhada as paredes de modo ortogonal, mas caso a gente desenhe no mapa de definição, desenhe aqui uma parede uma definição de parede de 14, estrutural, em qualquer angulação, né, ou a 45 graus, 30 graus, independente aí da angulação que for, é possível também efetuar, né, a geração das fiadas automáticas. Então, só para exemplificar, fazendo parte aí da de número 1, selecionadas as paredes de definição, teclo Enter, e ele efetua também, né, a paginação nessas paredes em outros ângulos.